Boa noite. Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje vai nos levar ao mais fascinante de todos os desertos. Glória Maria, por quais caminhos você nos conduz desta vez? Bem, dessa vez por caminhos de areias assim escaldantes, Sérgio. Nós atravessamos as dunas do Saara, um dos lugares mais quentes da Terra. Uma viagem de muitas surpresas. E nesse mundo de areia que se move com o vento, nem sempre há estradas. Então, Glória, como você cruzou as montanhas gigantes? Bem, no deserto, como os nômades, montada num dromedário. Animal que consegue ficar até 15 dias sem beber água, sabia? A temperatura não poderia ser mais oscilante. De dia, os termômetros passam dos 50 graus. À noite, ventos gelados. Pois é, e é nesse clima hostil que os povos do deserto conseguem produzir uma fruta deliciosa, a tâmara, tão nutritiva quanto a banana. Então, vamos começar nossa aventura? O maior deserto quente do mundo, o Saara, não para de crescer e de desafiar a nossa imaginação. São quase 10 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre 11 países. Na região do Saara vivem atualmente quase 3 milhões de pessoas, a maioria nômades. Entramos no Saara pelo lado marroquino. Nossa viagem começa na cidade de Erfoud, uma das principais portas de entrada do deserto. Nós começamos a percorrer o Saara marroquino por essa região, que é a parte rochosa do deserto. Mais ou menos 30% do Saara que ficam no Marrocos tem essa formação. O nosso objetivo é ver de perto aquela imagem clássica do Saara, que são as dunas. E daqui de onde nós estamos, já dá para ver lá no fundo, na linha do horizonte, as dunas do Saara. E um detalhe, as dunas dessa região são as maiores de todo o deserto. É uma paisagem diferente, cortada por vilarejos que parecem perdidos no tempo. Normalmente, a gente pensa que no deserto a paisagem é muito parecida, que é tudo igual. Só que não é assim. À medida que a gente vai avançando por essa parte rochosa do Saara, as surpresas vão aparecendo ao longo do nosso caminho. Agora, por exemplo, a gente deu uma parada no meio da estrada, cortando o deserto, e olha o que a gente encontrou. Um vale que atravessa essa região rochosa do Saara. É uma paisagem linda. No nosso caminho, percorremos estradas sinuosas que revelam cenários assim. Não existe qualquer dúvida, basta a gente olhar em volta. Essa paisagem, com certeza, é uma das mais belas de toda essa região. É o desfiladeiro de Dades, formado por essas rochas vulcânicas milenares. Os picos mais altos chegam a ter 300 metros de altura. Olha que beleza! Esse desfiladeiro, que é um dos cartões postais do Marrocos, separa duas cadeias de montanhas. À medida em que entramos mais no deserto, vamos encontrando as pessoas que vivem aqui. Esses rapazes são nômades que estão temporariamente nessa região. Ele está explicando que durante o inverno, eles preferem ficar quietinhos no alto da montanha. Mas, nesse momento, eles estão atravessando essa região com os animais, procurando o que comer. Quando eles encontram comida, quando eles encontram água, daí eles param.
Eles contam que tem mais ou menos 700 animais entre cabras e carneiros, além de 3 dromedários. Dizem ainda que andam em média 10 quilômetros por dia e que para eles ser nômade significa ser livre, ter liberdade. Bom, a gente percorreu só alguns quilômetros nessa parte do deserto e já encontrou uma tenda nômade. Vamos ver se a gente tem sorte e encontra alguém aqui. Ah, e tem uma pessoa aqui. Vem me ajudar. Vem me... Ah, salam aleikum. Salam aleikum. Ah, tudo bem? Olá? Berrer? Ele disse que realmente ele é nômade, ele percorre todo esse deserto e ele parou aqui há mais ou menos 2 meses, não é? Porque vai começar o frio, daí eles procuram um lugar para se abrigar e aqui tem água por perto. Ele vai me mostrar a tenda onde ele vive, olha. Aqui, olha, aqui que ele come, que ele dorme. O Ahmed conta que tem mulher e filhos que estão trabalhando no deserto com os animais. Eu perguntei se ele se sente confortável, se ele se sente feliz com esse tipo de vida, né? E ele disse que sim, é o destino dele, é a vida dele e que por isso ele é feliz, ele se sente bem. Ele disse o seguinte, ele não fala árabe, ele só fala o berbere, mas quando ele encontra um desconhecido, ele gosta de conversar porque ele vive muito sozinho nesse deserto. Então, de vez em quando, né, poder se comunicar é muito bom, faz muito bem para ele. Ele está convidando a gente para tomar um chá antes de ir embora. Na verdade, não tem chá. O que o Ahmed quer é ficar mais um pouquinho com a gente. Para o seu Ahmed, que é um nômade, né, essa construção provisória aqui é tipo um palácio. Ele disse que temporariamente esse é o mundo dele, né, quando está um tempo como esse, mas que daqui a pouco ele já vai pegar a estrada novamente, ou melhor, sair pelo deserto. Bom... Shukran. Nós também queremos seguir pelo deserto. As dunas de Erg Shebi ficam no vilarejo de Merzouga e pelo caminho vamos observando um pouco da vida dos moradores desta imensidão. As dunas de Erg Shebi impressionam. As mais altas podem chegar a 150 metros de altura. Mas é complicado chegar até esta parte do deserto. Passamos praticamente o dia inteiro conhecendo os 22 quilômetros das dunas de Erg Shebi. Emoção em pleno deserto. O Saara marroquino tem mais ou menos 400 mil quilômetros quadrados. Esse lugar onde nós estamos é só uma pequena parte. Aqui é a região onde as dunas são mais altas. Quando a gente olha em volta, é difícil acreditar. É realmente uma visão grandiosa. Essa parte do Saara, que é uma das mais belas de todo o deserto, impressiona. Os tuaregues, que são chamados os senhores do deserto, costumam dizer que o Saara é um mar sem água. E quando a gente olha em volta, é essa a sensação que a gente tem de estar no meio do mar sem água. Só que a gente está num mar de areia. É uma visão espetacular a gente olhar assim, só dunas, areia e o céu. E quando
a gente imagina que a cada ano esse deserto cresce um pouquinho, olha, é uma experiência única, só que a gente ainda tem muita duna, muito deserto para percorrer. E olha, vamos lá. No deserto vivem basicamente beduínos e tuaregues. Os beduínos são nômades que vieram para cá há quase 1.500 anos. Os tuaregues são seminômades que se definem como homens livres. Vivem da agricultura e no passado eram também comerciantes que controlavam as caravanas do deserto. Viver aqui não é fácil, o vento é forte. E a temperatura varia muito. Durante o dia, pode passar dos 50 graus. À noite pode cair abaixo de zero. Bom, percorrendo um deserto debaixo de um sol forte como esse, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a vontade de uma sombra e água fresca. Daí, isso a gente encontra num lugar assim, olha, num oásis. Está ali na nossa frente um oásis em pleno deserto do Saara. A gente vê essas palmeiras cercadas pelas dunas. É um oásis de verdade no meio do deserto. Quem nos recebe no oásis é o seu Ibrahim. Ah, oui, ele está dizendo que ele mora aqui com a família e os filhos. Ele manda as crianças para a escola, mas ele encontrou esse oásis, se instalou aqui. Ele sabe pelo oásis Ubera. Oui, mas eu vou dizer uma coisa. Ele transformou esse oásis numa espécie de hotel. Porque tem várias barraquinhas. Ele não é bobo, né? Olha, quem é esperto é em qualquer lugar do mundo. Oh. Ah, Delo, aqui tem água. Olha só que luxo. Olha isso. Ah. O Saara é um deserto em expansão. Nos últimos anos, ele cresceu mais de 700 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que o estado de Minas Gerais. Bem no deserto, né? Claro, como os nômades. Uau! Uau! Tem muita gente que acha que no deserto tem camelo. Só que o animal símbolo do deserto não é o camelo não, é esse aqui, o dromedário. A diferença está na corcova. O dromedário tem uma corcova só, o camelo duas. E esse animal é o melhor meio de transporte nessa região. A gente vai percorrer uma parte desse deserto do Saara nesse dromedário. Bom, o nosso guia estava nos explicando que o dromedário é um animal perfeito para o deserto porque ele não precisa de muita água. Ele retém durante muito tempo a água que ele bebe. Nessa época do ano, por exemplo, inverno, o dromedário pode ficar até 15 dias sem beber água. Tem que conhecer muito bem cada duna dessa aqui para poder percorrer o Saara. Porque com o vento, não é? Toda a paisagem vai mudando. Para quem não está acostumado, o sobe e desce nas dunas, no alto de um dromedário, é no mínimo estranho. Olá lá! Omar! Omar! Olha ele rindo de mim! Uau, tá vendo? Ele fez de propósito! Omar! Eu estava conversando com o nosso guia, o Omar. Ele disse que nasceu no deserto, era nômade e há 25 anos ele leva as pessoas de dromedário aqui no deserto. Eu perguntei se ele gostava desse trabalho. Ele disse que
mais ou menos, que é melhor do que nada. Parece que é fácil, mas não é nem um pouco confortável andar num dromedário. Principalmente na duna, né? Porque ele balança, trepida, sobe e desce, é muito esquisito. Agora que é um momento chato, quando o dromedário abaixa pra gente descer, ó. Aí. Oxa. Então o outro bem aqui atrás. É preciso observar com atenção o deserto do Saara. Seus espaços, suas cores, sua luz. Porque aqui tudo acontece rápido, de repente. A visão do deserto é grandiosa, espetacular. Um dia inteiro no deserto do Saara. Impossível esquecer. No deserto, é a luz do sol que empresta suas cores a estas fortificações, as casbás, pequenas cidades muradas que no passado faziam parte da rota das caravanas que circulavam entre o Saara e a cidade de Marrakech. Aquelas casinhas de barro lá no fundo são residências típicas do povo berbere, os primeiros habitantes dessa região que hoje é parte do Reino do Marrocos. Esse vilarejo começou a surgir entre os séculos 16 e 17. Na época, centenas de pessoas viviam ali. Só que com o tempo, essas casas muito frágeis começaram a desabar e as pessoas procuraram outros lugares para viver. Hoje, nesse vilarejo, vivem no máximo 10 famílias. Do ponto onde nós estávamos até aqui, foram mais ou menos 15 minutos de carro. E depois, não é, uma subida dura debaixo desse sol forte. Mas, quando a gente chega nesse vilarejo, a gente começa a entender por que tanta gente saiu daqui. O pouco que ficou é isso, ruínas, construções abandonadas. Algumas casas estão de pé, mas de uma maneira bem precária. Elas foram transformadas em pequenas lojas de artesanato, mas existem famílias que resistem e ainda vivem aqui. Esta casbah é um lugar muito silencioso, lembra uma cidade fantasma. Percorrendo o vilarejo, nós encontramos uma das pouquíssimas famílias que ainda vivem aqui. Essa senhora berbere é a Mama, ela tem 78 anos e ela mora aqui com o filho Mohamed, que tem mais ou menos 60, ele não tem certeza. Ela vive aqui há quase 60 anos e nos convidou para conhecer a casa dela. Olha só, chegou mais um filho da Mama. Ela teve 12. Atualmente só tem 8 vivos. Bom, onde vai? Podemos ir? Vamos lá, vamos conhecer a casa dela. E ela vai sozinha, olha só. Ela não precisa de ajuda. Incrível essa senhora. Aqui é a sala principal da casa, o lugar onde a família costuma se reunir, né? O Ajoub tem 40 anos e é o filho que fala francês, então ele pode nos ajudar na tradução, porque falar berbere é difícil. Eu pergunto se na idade dela não é muito complicado viver aqui. Ela diz que não, que já se acostumou. A Mama é uma senhora que ainda trabalha muito, cuida da casa e dos animais. E detalhe, até hoje ela vive sem luz elétrica. Toujours, elle est heureuse parce qu'elle a grandi ici.
Ele é venu à l'âge de 16 ans. Aham, eu perguntei se ela é feliz vivendo aqui, aí ela respondeu que sim. Ela disse que é feliz porque toda a vida dela passou praticamente aqui. Então, isso aqui para ela significa felicidade. Bom, no final da nossa conversa, né, eles são super gentis. Olha só, ela está me oferecendo amêndoas. E o filho... Chucrão. Tá dando para toda a equipe. Nesta parte do deserto, o verde também desenha a paisagem. Aqui, quase todo mundo vive da agricultura, principalmente da plantação de tâmaras. As palmeiras estão carregadas. Chegamos bem na época da colheita. Cada família tem uma pequena plantação. O trabalho de separar as melhores tâmaras é feito por homens e mulheres. Em todo o Marrocos existem mais ou menos 50 qualidades diferentes de tâmaras. Aqui, na frente dessa casa, a gente pode ver algumas. Agora, a melhor tâmara é essa aqui. Dá para ver que ela realmente é bem diferente das outras. Ela é maior, ela é mais gordinha e ela é muito mais saborosa. A tâmara aqui é um alimento importantíssimo, porque é rica em magnésio, ferro e tem 3 vezes mais potássio do que a banana. E ela é também uma poderosa fonte de energia. Esta senhora, a Fátima, foi a única que aceitou conversar. Ela trabalha escolhendo tâmaras desde muito pequena e faz tudo muito rápido. A gente pode mostrar o trabalho, mas como praticamente todas as mulheres muçulmanas, elas não gostam de aparecer diante das câmeras, né? Elas dizem que isso traz problema com os maridos. Daí a cultura a gente tem que respeitar. Na época da colheita, esta é uma imagem comum. Animais carregados de tâmaras que são levados para os mercados da cidade. A paisagem, a cor, a luz, o povo do deserto. Aqui, muitas vezes, a sensação é de que estamos num mundo mágico, no cenário de um filme. Na cidade de Ouarzazate, esta sensação é ainda mais forte. É um lugar lindo entre as montanhas e o deserto. Essa cidade, Ouarzazate, vem se transformando aos poucos nos últimos anos num enorme estúdio de cinema ao ar livre. Ali no fundo, olha, a gente está vendo um deles. Profissionais de cinema do mundo inteiro estão vindo para cá, principalmente por causa dessa luz, essa luminosidade excepcional, paisagens espetaculares e, claro, o baixíssimo custo. Aqui, o sol brilha forte 300 dias por ano. Mas além da luz natural, o Ouarzazate tem uma possibilidade de cenários que atrai e encanta os diretores de cinema. Combien de filmes déjà sont roulés ici? Quantos filmes já foram rodados? On va dire plus de 400 a 500. O chefe da comissão de cinema de Ouarzazate conta que mais de 500 filmes já foram rodados aqui. Um dos primeiros foi Lawrence da Arábia. Mas um dos grandes orgulhos deste estúdio é este avião. Ele está explicando que esse avião, ele fez parte de uma das sequências do filme A Joia do Nilo, que foi rodado nesse estúdio mais ou menos 30 anos atrás. O avião está aqui até hoje, não é um avião de verdade, é um avião de fibra, olha só. C'est fibre, hein? É, mas ele está aqui, né, guardado porque faz parte da memória desse estúdio. Mas tem muita coisa aqui mais para a gente ver. On y va? On y va. Ah, c'est pour ça? C'est pour là.
Ele está me explicando que a fachada desse templo, né, fez parte de praticamente todas as sequências do filme Kundun, do Martin Scorsese. Toda a parte externa do filme foi feita aqui, nessa área. Considerada uma das portas de entrada do deserto do Saara, o Ouarzazate está conseguindo usar sua história para se revelar para o mundo com o que tem de melhor, sua beleza árida e luminosa. A feira que abastece o povo do deserto. E uma imagem intrigante. Por que só os homens vão às compras? Isso você vai saber depois. Mas quando chegamos ao oásis das 1000 palmeiras, Sérgio, nós só encontramos mulheres trabalhando na colheita de azeitonas.